Intel Pentium 4 processor, the center of your digital world. Hoje vamos falar de um ícone que marcou a era dos computadores pessoais, o Pentium 4. Ah, o Pentium 4, uma verdadeira lenda no mundo dos processadores. Quem aí lembra do barulhinho peculiar da inicialização do Windows XP? E dos momentos emocionantes esperando aquela conexão de escada se estabelecer? O Pentium 4 esteve lá por tudo isso, e hoje vamos relembrar e aprender um pouco mais sobre essa peça incrível de tecnologia que fez parte da nossa história digital. Desde os anos 2000, quando o Pentium 4 fez sua estreia triunfal, até as primeiras experiências com a internet e os jogos que marcaram nossas vidas, esse processador foi mais que um simples componente, foi o coração pulsante dos nossos PCs. Vamos desenterrar algumas memórias e explorar as inovações que fizeram do Pentium 4 uma verdadeira estrela na constelação dos processadores. Vem comigo nessa jornada através do tempo, cheia de nostalgia e informações sobre esse ícone da computação. Se você está pronto, já deixa seu like, inscreva-se no canal para mais conteúdo retrô e bora lá conferir essa história emocionante do Pentium 4. Now anyone can be a digital DJ. With the Intel Pentium 4 processor, the center of your digital world. Mas antes, entre nessa porta. Vamos voltar para o ano de 1971 e entender o caminho que a Intel percorreu até o Pentium 4. A história dos processadores Intel começa lá em 1971, quando os cofundadores Robert Noyce e Gordon Moore lançaram o Intel 4004, o primeiro microprocessador comercial. Com apenas 2.300 transistores, ele revolucionou a computação ao condensar funções de computador em um único chip. Projetado por Frederico Fagen, Ted Hoff e Stan Mazur, este chip revolucionário tinha como objetivo simplificar e integrar funções computacionais em um único componente, dando início à era dos microprocessadores. O Intel 4004 possuía uma arquitetura de 4 bits, com um barramento de dados de 4 bits e um barramento de endereço de 12 bits. Sua capacidade de endereçamento permitia acessar 4.096 posições de memória, cada uma armazenando 1 byte. Apesar de sua capacidade relativamente limitada, o 4004 era um avanço impressionante para a época. O conjunto de instruções do 4004 era composto por 46 instruções, cada uma com um código de operação de 8 bits. O programa era armazenado externamente e o processador executava instruções sequencialmente, proporcionando uma capacidade de processamento simplificada em comparação com os sistemas anteriores. Embora inicialmente projetado para aplicações em calculadoras, o 4004 rapidamente encontrou espaço em diversas áreas. Sua versatilidade permitiu a utilização em sistemas embarcados, controladores industriais e outros dispositivos especializados. A flexibilidade do 4004 contribuiu para sua adoção em uma variedade de contextos, expandindo seu impacto além das expectativas iniciais. Apesar de seu sucesso, o 4004 tinha suas limitações. Sua capacidade de processamento era modesta e a falta de memória interna exigia uma abordagem externa para armazenamento de programas e dados. Contudo, essas limitações não diminuíram sua importância. Pelo contrário, elas catalisaram a busca por inovações subsequentes que levariam a avanços significativos.
O Intel 4004 marcou o início da revolução dos microprocessadores, proporcionando uma base para a miniaturização e integração de sistemas computacionais. Sua influência reverbera até os dias de hoje, sendo ponto de partida para uma evolução constante na complexidade e capacidade dos processadores modernos. Ao refletirmos sobre o Intel 4004, somos lembrados não apenas de um marco histórico na tecnologia, mas também do espírito visionário que impulsionou a Intel e seus colaboradores a desbravar novos territórios na fronteira da computação. Este primeiro passo pequeno foi, na verdade, um salto gigante para a revolução que moldou o cenário tecnológico que conhecemos hoje. A década de 1980 testemunhou a introdução dos processadores 8086 e 8088, marcando a era dos microprocessadores x86. Contudo, foi com os processadores 286 e 386 que a Intel consolidou sua posição no mercado. Em 1985, o 386 apresentou uma arquitetura avançada e abriu caminho para a era dos computadores pessoais. O processador Intel 486, lançado em 1989, representa uma significativa evolução na arquitetura dos microprocessadores e desempenhou um papel crucial no avanço da computação pessoal. Este chip, desenvolvido como sucessor do 386, introduziu diversas melhorias em termos de desempenho, capacidade de processamento e recursos técnicos. O 486 foi construído utilizando a tecnologia de fabricação de 1000 nanômetros, o que representou uma diminuição significativa em relação aos 1500 nanômetros do seu predecessor, o 386. Isso permitiu a integração de mais transistores em um espaço menor, resultando em melhorias notáveis na eficiência e no desempenho geral. Uma das características distintivas do 486 foi a melhoria do pipeline em comparação com o 386. O pipeline, uma estrutura que permite a execução de múltiplas instruções simultaneamente, foi aprimorado para minimizar o número de ciclos de clock necessários para executar uma instrução. Isso resultou em um aumento significativo no desempenho, uma vez que o processador poderia executar mais instruções em menos tempo. O Intel 486 também introduziu a ideia de cache L1, integrada diretamente no processador. O cache L1, uma memória de acesso rápido, proporcionou melhorias substanciais no acesso a dados frequentemente usados, reduzindo os tempos de busca na memória principal e aumentando a eficiência global do processador. Em uma etapa posterior da sua evolução, algumas variantes do 486, conhecidas como 486DX2 e 486DX4, incluíram a tecnologia MMX. Essa extensão introduziu instruções otimizadas para manipulação de dados multimídia, preparando o terreno para o processamento de gráficos e vídeo mais eficiente em futuros processadores da Intel. O 486 desempenhou um papel essencial na consolidação da arquitetura x86 da Intel, solidificando a presença da empresa no mercado de processadores. Sua introdução de melhorias técnicas e aprimoramentos de desempenho contribuíram para o sucesso contínuo da Intel na indústria de semicondutores. O 486 estabeleceu um padrão para os futuros desenvolvimentos em microarquitetura e serviu como uma base sólida para os processadores x86 que seguiram, incluindo as gerações subsequentes da linha Pentium. Durante esse período, a Intel enfrentou uma concorrência crescente, mas a empresa manteve sua liderança, com o lançamento dos processadores 486DX2 e DX4, como citado anteriormente, oferecendo ainda mais velocidade e desempenho. This symbol outside says inside you'll find a legacy of technological leadership. The upgradable Intel 486 processor, power for today's hottest software, and the Intel Pentium processor for the next generation of compatible power. That's Intel, the computer inside. Em 1993, a Intel lançou a marca Pentium, marcando uma nova era na evolução dos processadores. O Pentium original, com sua arquitetura inovadora e capacidade de processamento superior, tornou-se um símbolo de desempenho de ponta. Com o Pentium, a Intel introduziu diversas inovações que transcendiam a simples melhoria do desempenho, estabelecendo um novo padrão para a arquitetura x86 e inaugurando uma linha de processadores que se tornaria icônica.
Uma das características mais marcantes do Pentium foi a introdução da arquitetura superescalar, permitindo a execução de múltiplas instruções por ciclo de clock. Esse avanço proporcionou uma melhoria significativa no desempenho em relação aos seus predecessores. O Pentium tinha duas unidades de execução separadas, pipelines, cada uma capaz de operar de forma independente, o que impulsionava a eficiência geral do processador. O Pentium incorporou um conjunto de instruções mais avançado e eficiente, aproximando-se das características de processadores de arquitetura RISC. Além disso, a unidade de ponto flutuante, FPU, foi aprimorada para lidar com cálculos matemáticos de forma mais eficiente, beneficiando aplicações que exigiam intensivamente operações com números de ponto flutuante, como gráficos 3D e simulações científicas. O Pentium também trouxe melhorias na hierarquia de cache, com a introdução de caches de nível 1, L1, divididos para instruções e dados. Essa abordagem melhorou o desempenho ao garantir que as instruções e os dados frequentemente utilizados estivessem prontamente disponíveis. Além disso, a capacidade de acesso à memória foi aprimorada, contribuindo para a execução mais eficiente de programas. O Pentium também introduziu a tecnologia de execução dinâmica, que visava otimizar o desempenho ao prever e especular sobre as instruções que seriam executadas a seguir. Os anos seguintes viram o lançamento dos Pentium Pro e Pentium MMX, cada um trazendo melhorias específicas. O Pentium Pro, lançado em 95, era destinado a sistemas de servidor e estações de trabalho, enquanto o Pentium MMX de 96 introduziu instruções multimídia aprimoradas. O final da década de 90 testemunhou avanços notáveis com os processadores Pentium 2 e 3. O Pentium 2, lançado em 97, trouxe a arquitetura P6, melhorando o desempenho e a eficiência. A introdução do slot de CPU também foi uma mudança significativa. Lançado em 99, o Pentium 3 representou o ápice da arquitetura P6, introduzindo uma série de inovações que marcaram uma era de processadores conhecida por seu desempenho excepcional e capacidades avançadas de processamento. O Pentium 3 manteve a arquitetura P6, uma evolução da arquitetura do Pentium Pro e Pentium 2. Com um pipeline mais longo, capacidade aprimorada de execução de instruções especulativas e otimizações para melhorar o desempenho em múltiplas instruções, o P6 foi uma base sólida para o Pentium 3. Disponível em diversas velocidades de clock, o Pentium 3 começou a quebrar a barreira de 1 GHz, com algumas variantes alcançando velocidades impressionantes para a época. Fabricado utilizando tecnologia de processo de 0,25 micrômetros, o Pentium 3 trouxe uma eficiência aprimorada em comparação com seus predecessores. O Pentium 3 incorporou um sistema de cache L2 integrado diretamente no chip, melhorando significativamente o desempenho ao garantir o acesso rápido a dados frequentemente utilizados. O cache L2 variava em tamanho entre as diferentes versões de Pentium 3, contribuindo para um ajuste fino das características e desempenho em diferentes aplicações. Uma das principais inovações do Pentium 3 foi a introdução das instruções SSE, também conhecidas como Streaming SIMD Extensions. Essas instruções foram projetadas para melhorar o processamento de dados multimídia, possibilitando o processamento simultâneo de múltiplos dados em uma única instrução, o que foi crucial para a evolução de gráficos, áudio e vídeo digital. Além das instruções SSE, o Pentium 3 também ofereceu suporte a uma tecnologia concorrente chamada 3D Now, desenvolvida pela AMD. Esse suporte foi uma resposta às crescentes demandas por capacidades gráficas avançadas e processamento eficiente em aplicações 3D. O Pentium 3 teve várias iterações notáveis, incluindo a Coppermine e a Katmai. A Coppermine introduziu melhorias na arquitetura e na eficiência energética, enquanto a Katmai destacou-se pelo suporte à tecnologia de instrução SSE e pela ênfase em aprimorar o desempenho gráfico. Embora o Pentium 3 tenha sido amplamente elogiado por suas capacidades avançadas, enfrentou certas controvérsias relacionadas à privacidade devido ao recurso Intel Processor Serial Number, PSN. Esse recurso gerou preocupações sobre rastreamento e segurança, levando a algumas críticas e ao desativamento subsequente dessa funcionalidade em algumas versões. O ápice dessa jornada culminou com o lançamento do Pentium 4 em 2000.
Introduzindo a arquitetura NetBurst, o Pentium 4 prometia velocidades incríveis e desempenho excepcional. Houve um tempo na era da computação em que o Pentium 4 reinava soberano, lançando as bases para uma revolução tecnológica que moldaria a forma como interagimos com nossos computadores pessoais. A década de 2000 testemunhou a ascensão deste ícone da Intel, uma síntese perfeita de inovação técnica e a busca incessante pelo desempenho máximo. No início do novo milênio, a Intel apresentou ao mundo o Pentium 4, um sucessor ambicioso e tecnicamente avançado da linha Pentium 3. Lançado em novembro de 2000, o Pentium 4 introduziu a arquitetura NetBurst, um salto significativo em relação à arquitetura P6 de seu antecessor. Com o uso de um processo de fabricação de 180 nanômetros, o Pentium 4 iniciou uma nova era de processadores, marcada pela busca de velocidade de clock mais altas. A arquitetura NetBurst marcou uma significativa mudança de paradigma na linha de processadores Intel, notadamente no Pentium 4. Essa arquitetura ambiciosa foi projetada para impulsionar as velocidades de clock e o desempenho geral, estabelecendo um novo padrão para a época. Uma das características marcantes da arquitetura NetBurst foi a implementação de um pipeline profundamente segmentado, com até 31 estágios. Essa abordagem buscava alcançar altas frequências de clock, permitindo que a CPU executasse mais instruções simultaneamente. No entanto, esse pipeline extenso também aumentou o potencial de penalidades por desvios de instrução, impactando o desempenho em situações específicas. A arquitetura NetBurst introduziu a tecnologia Hyperpipelining, uma extensão da abordagem de pipeline profundo. Isso envolveu a subdivisão do pipeline em unidades funcionais especializadas, cada uma encarregada de tarefas específicas, como execução de instruções de ponto flutuante. A NetBurst foi projetada com uma ênfase particular em alcançar velocidades de clock cada vez mais altas. O Pentium 4 foi lançado com frequências que, na época, eram notavelmente superiores às de seus concorrentes. No entanto, essa busca por altas frequências de clock também trouxe desafios, incluindo maiores demandas de energia e um aumento correspondente na dissipação térmica. A NetBurst incluiu melhorias significativas na hierarquia de cache, com destaque para caches L1 e L2 aprimorados. A introdução do Advanced Transfer Cache, ATC, buscou otimizar o acesso à memória, melhorando a eficiência geral do processador. Apesar das ambições inovadoras, a arquitetura NetBurst enfrentou críticas e desafios. O pipeline extremamente profundo, por vezes, resultava em desempenho aquém do esperado em certos tipos de cargas de trabalho. Além disso, o aumento na dissipação térmica e no consumo de energia tornou-se uma preocupação, especialmente com o avanço contínuo nas velocidades de clock. A frequência de processadores, medida em Hz, é uma das características fundamentais que determinam o desempenho de uma CPU. Ao longo das décadas, o avanço tecnológico e a busca por maior poder de processamento levaram a significativos aumentos na frequência dos processadores, marcando diversas fases na evolução da computação. A década de 90 foi marcada pela transição para as frequências na faixa dos GHz. Como mencionado anteriormente, o Pentium 3, em 99, trouxe consigo frequências de clock superiores a 1 GHz. Os primeiros anos do século XXI testemunharam um aumento exponencial nas frequências de processadores. O Pentium 4 alcançou velocidades superiores a 3 GHz, atingindo um pico histórico em termos de GHz. O aumento nas frequências de clock e na quantidade de instruções executadas por ciclo de clock resultou em uma significativa elevação na dissipação térmica. Os primeiros modelos do Pentium 4 atingiram frequências superiores a 2 GHz e em versões posteriores ultrapassaram os 3 GHz. Esse aumento na dissipação térmica demandava soluções de resfriamento mais eficazes para evitar o superaquecimento, o que se tornou um desafio para os projetistas de sistemas. Para enfrentar os desafios térmicos, os sistemas que incorporavam processadores Pentium 4 adotaram soluções de resfriamentos mais robustas,
ventoinhas mais potentes, dissipadores de calor aprimorados e, em alguns casos, a utilização de sistemas de refrigeração líquido foram empregados para controlar as temperaturas e evitar que os processadores atingissem níveis críticos de calor. O problema de aquecimento dos Pentium 4 teve implicações diretas na eficiência energética. O aumento na dissipação térmica demandava mais energia para o resfriamento, resultando em sistemas menos eficientes em termos de consumo energético. Essa dinâmica levou a uma reflexão sobre a sustentabilidade e eficiência dos processadores em busca de altas frequências de clock. A Intel, ciente dos desafios térmicos enfrentados pelo Pentium 4, buscou soluções em geração subsequentes de processadores. A transição para arquiteturas mais eficientes como os Core 2 Duo e Core i marcou uma mudança para designs que buscavam equilibrar desempenho e eficiência térmica. Uma das inovações notáveis do Pentium 4 foi a introdução do Hyper-Threading Technology. Esta tecnologia permitia que um único núcleo executasse múltiplos threads simultaneamente, melhorando a eficiência do processador ao lidar com várias tarefas. A ideia fundamental por trás do Hyper-Threading era explorar o paralelismo a nível de thread. Um único núcleo físico com Hyper-Threading era capaz de executar duas threads lógicas simultaneamente, permitindo que a CPU processasse mais instruções em um dado período. Isso foi alcançado por meio da duplicação de certas partes da arquitetura interna do núcleo, como os registradores e a unidade de execução, de forma a criar dois contextos de execução separados. Enquanto um processador convencional executava uma única thread por vez, o Hyper-Threading permitia que dois threads compartilhassem os recursos de um núcleo físico. Isso era especialmente benéfico em situações em que uma thread estava guardando a recuperação de dados da memória ou operações de entrada e saída. Enquanto uma thread estava ociosa, a outra podia ocupar os recursos disponíveis, aumentando a utilização efetiva do processador. O Hyper-Threading dependia da capacidade do sistema operacional em reconhecer e gerenciar os threads lógicos. Sistemas operacionais modernos foram projetados para tirar proveito dessa tecnologia, atribuindo tarefa aos threads lógicos de maneira eficiente. Essa integração permitiu uma utilização mais eficaz dos recursos disponíveis e uma distribuição equitativa das tarefas entre os threads. A principal vantagem do Hyper-Threading era evidente em ambientes multitarefa, nos quais várias tarefas estavam sendo executadas simultaneamente. Aplicações que faziam uso intensivo de threads, como renderização de vídeo, compressão, descompressão de arquivos e simulações, experimentavam ganhos significativos de desempenho com a tecnologia Hyper-Threading ativada. Embora o Hyper-Threading tenha proporcionado melhorias notáveis em desempenho, especialmente em determinados cenários, sua eficácia dependia da natureza das aplicações e do uso real do processador. Em algumas situações, a sobreposição efetiva de tarefas não era possível, o que limitava os benefícios do Hyper-Threading. O Hyper-Threading continuou a ser uma característica presente em diversas gerações de processadores Intel, estendendo-se além dos Pentium 4, para incluir as linhas Core i3, i5, i7 e 9. A tecnologia foi aprimorada ao longo dos anos, proporcionando ganhos crescentes de desempenho e adaptando-se às mudanças nas demandas computacionais. O Pentium 4 deixou um legado significativo na história dos processadores, marcando uma era de avanços tecnológicos e desafios únicos. Ao longo dos anos, o Pentium 4 contribuiu para o desenvolvimento da arquitetura x86, introduzindo tecnologias inovadoras e influenciando a abordagem da indústria em relação ao desempenho, aquecimento e eficiência energética. Uma das características mais distintivas do Pentium 4 foi a busca por frequências de clock extremamente altas. O processador atingiu picos superiores a 3 GHz, um marco impressionante na época. Essa abordagem, impulsionada pela arquitetura NetBurst, trouxe consigo desafios térmicos, mas também estabeleceu um novo padrão em termos de velocidade de processamento. A arquitetura NetBurst, embora tenha enfrentado críticas devido ao seu pipeline longo e ao aumento de calor exagerado, trouxe inovações como a tecnologia Hyper-Threading. Essa tecnologia permitiu que um único núcleo físico executasse múltiplos threads simultaneamente, antecipando a tendência de processadores de múltiplos núcleos que se tornaria mais proeminente nas gerações subsequentes. O Pentium 4 enfrentou desafios significativos relacionados ao aquecimento e à eficiência energética, o
o que levou a uma reavaliação nas estratégias de design da Intel. A busca exclusiva por altas frequências de clock, embora tenha oferecido ganhos de desempenho, destacou a necessidade de equilibrar eficazmente o desempenho com considerações térmicas de consumo energético. O legado do Pentium 4 pode ser observado na evolução subsequente da linha de processadores Intel. A transição para as arquiteturas Core e as gerações subsequentes de processadores Intel Core i3, i5, i7 e i9 mostrou uma mudança de foco para as arquiteturas mais eficientes, mantendo o desempenho e introduzindo recursos como Turbo Boost, mais núcleos físicos e uma abordagem equilibrada para as demandas do usuário moderno. O Pentium 4 também desempenhou um papel crucial no avanço da computação multimídia. A introdução de instruções SSE, Streaming Seamless Extensions, e a ênfase no processo de dados multimídia influenciaram a forma como os computadores lidam com gráficos, áudio e vídeo digital. Essas contribuições continuaram a moldar a experiência de entretenimento digital nos sistemas modernos. O legado do Pentium 4 inclui uma reflexão sobre a estratégia de design que, embora ambiciosa, também enfrentou críticas e desafios práticos. Essa reflexão levou a uma abordagem mais equilibrada em gerações subsequentes, como já citado, incorporando inovações e lições aprendidas para atender às crescentes demandas de desempenho e eficiência. O Pentium 4, com seus desafios e conquistas, representa uma fase pioneira na evolução dos processadores Intel. Seu legado não está apenas nas tecnologias específicas que introduziu, mas também nas lições aprendidas que moldaram o design de processadores modernos. O Pentium 4 é uma peça fundamental no quebra-cabeça da inovação tecnológica, destacando a constante busca por avanços que caracteriza a indústria de semicondutores. Muito obrigado e até o próximo vídeo.